As pessoas se acomodando a algo e vai ficando aquilo ali num acomodismo, porque não acredita que Deus possa ter algo melhor. Gente, é impressionante. A igreja do Senhor tem que se levantar. Ela tem que se levantar. Ela tem que acreditar que Deus tem preparado o melhor. Até dá para entender. Você está ali no sufoco daquele negócio, mas você não pode se conformar. Você pegou, está fazendo isso. Senhor, eu quero o teu melhor. Eu estou aqui, tu me deixa essa porta, mas eu sei. Tem coisas maiores. É para lá que eu vou. Não vou ficar agarrado nesse negócio aqui, não. Isso que, de um modo geral, a gente vê o corpo de Cristo. As pessoas vendo pouca manifestação do poder de Deus. Trate de você e eu guardar aquilo que Deus tem no nosso coração. Homens fizeram isso no passado e foram abençoados. Então, o que Deus tem falado a você está aí dentro do teu coração, a maior verdade. Cuida disso aí. Põe a tua base, o teu propósito nessa baliza para que Deus possa tornar isso realidade. Eu tenho que colocar esse anjo para funcionar ou como é que é? Eu quero te dizer que o anjo continuará diante de nós e nos levará à terra prometida se continuarmos a exercer fé. É dessa maneira que funciona. E a primeira coisa que está no verso 20 é que se você continuar a ouvir a sua voz e continuar acreditando nele, diligentemente ouvires a voz e fizer tudo o que ele estiver te mandando, estiver te falando, a palavra de Deus, a verdade, a primeira coisa que vai acontecer é que ele será inimigo dos nossos inimigos. É a primeira coisa. O inimigo não é meu, é de quem? De Deus. Quando você enxergar inimigos adiante, querendo impedir o teu progresso, saiba que antes dele ser de você, ele é de Deus. Que Deus tem uma aliança e um compromisso contigo. E como é que eles caem? Exercendo fé, claro, crença. O meu Deus irá derrotá-los. E assim para lá nós vamos, tá certo? Então uma outra coisa também que a gente tinha falado se não for crendo que Deus nos dará o que nos pertence, não vamos conquistar nada. Tem que acreditar. Diga, eu acredito. Então nós vamos rumar para a terra prometida. Deuteronômio 11, 23. Vamos ler aí? Passa um pouquinho adiante. Eu quero voltar a lembrar isso aqui contigo. Deuteronômio 11, 23. Diz assim: o Senhor desapossará todas essas nações e possuireis nações maiores e mais poderosas do que vós. Aleluia! Não está falando nós, está falando Ele. O Senhor desapossará. Enquanto eu estiver mantendo a minha crença em Deus, Ele trabalhará. Se eu retirar a minha crença, Ele para de trabalhar. É assim, pastor? É assim. E veja, o Senhor desapossará todas essas nações e você vai possuir nações maiores e mais poderosas. É Deus quem está dizendo isso e nós sabemos naturalmente que o que enfrentamos está acima da nossa capacidade. É maior do que a nossa capacidade de enfrentar. Mas a própria palavra também está dizendo que é Ele quem me dará a vitória. Diga aleluia. Glória a Deus. Está pegando isso aí? Graças a Deus. Veja, terra prometida. Vamos conversar sobre isso aqui. Eu quero que você abra então agora em Filipenses capítulo 2, verso 13. Porque a terra prometida, ela está simbolizada justamente nessa questão aqui. Esse verso ele é muito próprio. Ele mostra algumas coisas importantíssimas para nós. Veja aí comigo. Veja o que ele diz aí. Filipenses capítulo 2, verso 13. E diz assim: porque Deus é quem efetua em vós tanto o querer como o realizar. É Deus. É Deus quem põe dentro de nós todas essas situações. A definição de terra prometida, gente, é muito simples. Aí nós podemos ler dessa maneira: sou eu, o Senhor, quem efetua em vós tanto querer como realizar, segundo a minha boa vontade. Os sonhos e coisas que estão no nosso coração têm muito a ver com a mão de Deus. Diga aleluia. Eu pergunto a você: Abraão queria ter um filho? Só que ele não podia.
Só que também ele entrou no sonho de Deus, porque o desejo de Deus era que através do filho dele ele tivesse uma descendência enorme. Então está muito envolvido Deus, a sua vontade, com aquilo que está dentro do nosso coração, porque Ele é um gerador disso. Ele é um gerador de vontades no nosso espírito. Quando realmente nós somos dele, o que é que começa a acontecer? É que nós tornamos uma fábrica de geração de sonhos de Deus, que tem tudo a ver com a nossa vontade para a nossa vida, porque Deus quer que você viva bem, Deus quer que você tenha uma excelente família, que você conquiste, e as coisas que estão em você têm a mão de Deus. Diga aleluia. Tem a mão de Deus. Então eu poderia dar essa definição sobre terra prometida para você entender que terra prometida é o local onde os sonhos e desejos gerados no coração por Deus são realizados. Ok? Em algumas áreas da nossa vida já chegamos lá, ou já conquistamos, em outras não. Mas o que eu quero te dizer é que nós sempre estaremos caminhando para uma área ou outra da nossa vida para a terra prometida. Diga aleluia. Alguém compreendeu? É assim que vai funcionar. É o local das conquistas. Esse local ele é real, se concretizará. Aquilo que está no seu espírito se concretizará. Aleluia. Alguns já foram, outros ainda estão no processo e outros ainda seguirão mais adiante, mas acontecerá. Então a pergunta é: o que nós temos feito com eles, com os sonhos, com os planos, com alguns objetivos, desejos, coisas em nós, que de um modo geral, só pelo fato de viver nesse mundo que as coisas não seguem adiante, as pessoas enterram tudo isso, porque vive uma circunstância tão constrangedora, tão cerceante, se é que eu posso dizer assim, a pessoa começa a enterrar a possibilidade de mudar completamente daquilo que vive, da situação em que vive. Alguém está compreendendo? A limitação está aqui nesse mundo, mas existe uma realidade maior, que é a realidade de Deus, que fará com que essa limitação caia por terra. Eu tenho que acreditar nisso. É a única coisa que você tem em eu, para nós seguirmos, para avançarmos. Eu não posso deixar que os meus olhos, nesse visual, nessa humanidade, enxerguem e eu fique triste, chega à conclusão que a minha vida acabou, vai ter que ficar por aqui mesmo e tal. Tem muitas pessoas assim, vivendo dessa maneira. Não é de me admirar que o mundo viva dessa maneira, mas aqueles que são de Deus não podem viver assim. Gente, a nossa esperança em termos de concretização é mais do que real. Por que as pessoas estão tão para baixo? Tem pessoas que estão só sobrevivendo, né? Frase como é: como é que você vai? Eu vou levando. Eu vou passando os dias, estou vivendo. E ainda fica com aquele desejo de Jesus voltar logo, que está feia a coisa. Pedindo a Jesus para voltar desesperadamente. Tem alguma coisa errada. Tem muitas coisas à frente de nós. E você tem que ter essa conclusão, porque muitas ainda estão lá para 10, 15 anos à frente, mas acontecerão. É um processo de coisas que Deus tem trabalhado na nossa vida. Mas pelo amor de Deus, não deixe você ser agarrado por esse negócio: a vida me leva. Porque se a vida me leva, eu estou sendo levado sempre para o buraco. Eu estou sempre sendo levado para a barreira, para a dificuldade. E ela mesmo que eu vou agarrar, eu vou ficar com ela. Então, vamos aqui, estamos nessa parceria, eu e o obstáculo. Há quanto tempo? Eu estou com ela, 20 anos. Acostumei, né? Estou vivendo, estou me conformando, é assim mesmo. A vida é assim mesmo. Que a vida é assim mesmo? Só que ele disse isso para mim. Não sabe nada sobre verdade de Deus. Nova criatura, dizendo para mim que a vida é assim mesmo. Que a vida é assim mesmo. Ou nós decidimos fazer a vida que Deus tem para nós, ou eu me entrego, a vida é assim mesmo. Espera aí, quem vai tomar essa decisão? Aqui não tem ignorante, aleluia. Nesse lugar, as verdades elas pulam, aleluia. E vai agarrando ela. A cidade em que a gente vive, tudo que encontra, o quê? Estou fora. Não levo a vida. Eu vou seguindo a vida que Deus tem preparado para mim. Vou conquistar cada uma delas. Todas, todas. Me pertence a você. Está certo isso aí? Então, viver sem conquistar sonhos, gente, veja, viver sem conquistar propósitos e objetivos, é
viver sem realizar nada. Isso aqui tem que ser algo que é a nossa baliza dentro, que faz a gente mover todo dia. Por que a gente sai da cama? Eu saio da cama porque se eu não sair essa hora, tem um cartão lá que eu tenho que bater, senão eu vou ser descontado. Se essa é a razão, eu estou mais do que frito. Se tudo que eu faço é bater cartão e voltar para casa, meu Deus, espera aí. Até mesmo nessa área de trabalho, há tantas pessoas se acomodando a algo e vai ficando aquilo ali num acomodismo, porque não acredita que Deus possa ter algo melhor. Gente, é impressionante. A igreja do Senhor tem que se levantar. Ela tem que se levantar. E ela tem que acreditar que Deus tem preparado o melhor. A gente vê os homens indo para os lugares melhores, com colheitas grandes, as pessoas olhando, os caras sendo abençoados, e a gente se conformando com qualquer coisa que apareça. Pastor, é melhor isso aqui do que nada. Até dá para entender, você está ali no sufoco, aquele negócio, mas você não pode se conformar. Você pegou, está fazendo isso, Senhor, eu quero o teu melhor. Eu estou aqui, tu me deixa essa porta, mas eu sei, tem coisas maiores, é para lá que eu vou. Não vou ficar agarrado nesse negócio aqui não. Diga amém, diga amém. Vê se teu irmão está com revolta, cara de revolta. Vai. Tem que ter uma revolta santa, meu. Tem que ter essa cara de revolta santa, hein? Hã? Sem essa revolta santa a gente não vai a lugar nenhum. Ok? Deus depositou na nossa mão. Essa questão daí, que a gente acabou de falar de não conquistar, é você estar navegando sem sentido. Não vai para nenhum porto. Quando é que você vai? Não sei, estou aí, não tem propósito, não tem baliza, não vai funcionar. Então a conquista da terra prometida, gente, ela depende do quanto o nosso sonho, ouça bem, o nosso propósito está vivo. E agora eu te digo que o inferno vai fazer queimar e vai fazer de tudo para apagar isso, vai soprar dentro de você para apagar isso. Trate de você e eu guardar aquilo que Deus tem no nosso coração. Homens fizeram isso no passado e foram abençoados. Então o que Deus tem falado a você, está aí dentro do teu coração, é a maior verdade. Cuida disso aí. Põe a tua base, o teu propósito nessa baliza para que Deus possa tornar isso realidade. Diga aleluia. É a prometida, depende. Se o meu sonho, se o meu propósito está vivo dentro de mim. Satanás, ele sabe que os propósitos do coração, se eles estiverem enterrados na nossa vida, mais do que adormecidos, já estão mortos na nossa vida, a nossa força é nula, não vamos conquistar nadinha. Na primeira barreira a gente desiste, encosta e fica nela. É isso que de um modo geral a gente vê o corpo de Cristo, as pessoas vendo pouca manifestação do poder de Deus. E é claro que também não são ensinados a perceberem isso, né? Porque tudo é uma questão de percepção, você tem que ser iluminado, você tem que enxergar que é assim que funciona a vida cristã. Diga aleluia. Então ouça mais uma coisinha que eu quero te falar. Fundação, gente, a base para um incrível destino é um incrível sonho. Se eu fosse contar aqui exemplos de coisas naturais, de companhias, de coisas que os homens fizeram porque tiveram um sonho, é um negócio tremendo. Mas nem sempre no sonho que eles tiveram no início dessa jornada para fazer isso aí ser realização, foram muitos frustrados em muitos aspectos, durante muitos anos, para muitas pessoas. Mas se a gente não tem algo dentro de nós, e Deus gera isso em cada um de nós, porque Ele criou o homem assim, um ser de progresso, um ser de crescimento, um ser de conquistas. A pessoa, Deus criou o homem para parar na primeira barreira, estava todo mundo já parado. Mas não é assim. Pegou isso aí, gente? Não deixe de enterrar aquilo que Deus tem colocado aí no teu coração, porque se tornará realidade. Destino para o verdadeiro crente, eu coloquei isso aqui, é o cumprimento de um sonho dado por Deus. Se eu não vivo dessa maneira, estou fora. Tem alguma coisa estranha, vou deixar passar os anos, vou envelhecer, vou embora. Vou perder, chegar lá em cima, vou dar uma olhada nas fotocópias dos projetos, que eu já perdi a dessa. Abacuque,
capítulo 2, vai lá comigo, eu quero ler essa passagem contigo no Velho Testamento. Alguns aqui já conhecem, talvez outros não, mas fala algo muito maravilhoso sobre essa questão de visão, sobre aquilo que Deus fala, aquilo que Deus põe no nosso coração, e tinha mandado ao profeta que ele escrevesse, né? Você conhece isso, né? Abacuque capítulo 2. E o Senhor disse para ele no verso 2, olha, e respondeu e disse, escreve, rapaz, essa visão, escreve esse sonho, escreve isso que eu tenho colocado no teu coração, escreve isso, grava sobre tábuas, para que possa ler até quem passa correndo. Glória. E depois diz assim, porque a visão ainda está para se cumprir, no tempo determinado. Mas olha, se apressa para o fim, não falhará. Se tardar, espera-o, porque certamente virá, não tardará. Diga aleluia. Percebeu isso aqui, gente? Você percebe que aquilo que Deus põe no nosso coração acontecerá se nós agarrarmos isso? Por que Deus pede ao profeta para colocar aquilo bem vivo, escreve no tábua para você ler, para aquilo continuar gerando vida naquele sonho, naquela visão? Diga amém. 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 Isso, não dorme não. Opa, ajuda essa turma. Era vida. Eu me lembro uma vez, eu passei por uma experiência muito singular. Uns anos atrás, não foram tantos anos atrás, talvez uns 3, 4 anos atrás, mais ou menos isso, 4, 5 anos atrás, numa reunião, quando estavam pastores reunidos, alguém comentou algo e aquilo ficou mal entendido no meu espírito, porque alguém comentou mais ou menos assim, muitas vezes a gente precisa ver alguma coisa para continuar acreditando. Aí eu segurei aquilo para lá, para cá, isso não está em nada que bate na palavra. E a pessoa começou a descrever então aquilo que eu considerei um desânimo, uma falta de caminhar adiante, ou de ver alguma coisa, de enxergar alguma coisa. Na verdade, aquela reunião não me ajudou em nada, assim. E eu fiquei no meu coração, tudo bem. E ao longo daquela semana eu comecei a meditar sobre aquilo. E durante aquela semana eu fui fazer um encontro. E antes de começar aquele encontro, eu me lembro disso claramente. Eu estava lá com minha Bíblia, eu começava a descer para fazer esse encontro. Eu falei, Senhor, quer saber do negócio? Falei no meu espírito para ele, Senhor, eu não preciso ver nada, eu creio. Eu creio que você está aqui comigo. Eu creio nas coisas que estão dentro do meu coração. Eu creio naquilo que você me chamou para fazer. Eu creio de cima a baixo, não vejo nada, não vou depender agora, descer para esse ponto de sentido. Posso estar com o pior sentimento, eu creio, não quero ver nada. E aquela declaração foi tudo tranquilo, beleza. Uma semana depois eu fui pregar em São Paulo. Eu fui na igreja em São Paulo. E quando terminou o culto, olha como é que Deus faz as coisas, né? Olha como é que Ele faz. Então veja só como é que o nosso comportamento de coração e das atitudes é muito importante. Deus olha muito o que está dentro da gente. Diga aleluia. Ele não está muito preocupado se eu estou de verde, azul, amarelo. É você dentro. E aí, nessa reunião, no término dessa reunião, quando eu terminei o culto, teve um momento assim onde eu conversei com as pessoas, tudo certo. Então, aí fiquei meio separado, ninguém apareceu, eu também fiquei ali e vi uma pessoa. Essa pessoa chegou para mim e falou assim, pastor, eu vim aqui falar com o senhor 4 coisas que Deus me pediu para falar. Eu sou um cara muito assim, vamos julgar, né? Porque você vai aprender isso na escola bíblica, ou você já sabe isso, que tudo que você ouve de alguém te dizer em nome do Senhor tem que ser julgado aqui dentro, né? Tem que bater aqui dentro. Eu já tive aquela experiência muito doida com esse negócio aí, só tem maluco por aí, viu? Mas aí essa pessoa veio, nunca me viu mais gordo, né? Chegou e falou comigo 4 coisas, que era exatamente aquilo que estava dentro do meu espírito. Pra você ter uma ideia, foi tão de Deus aquilo, que eu gravei as palavras de cada frase. A primeira coisa que eu fiz, quando eu cheguei na casa, quando eu cheguei depois da reunião, fui para casa lá no Bispo, né, tinha ido até São Paulo, igreja do Bispo Tito Oscar. Cheguei lá, peguei minha caneta, coloquei no papel exatamente cada palavra, de tanto que ficou registrado no meu coração.
E aí você vai me falar assim, pastor, e essas coisas já se cumpriram? Ainda não. Mas estão no meu espírito. Aleluia. 5 anos atrás. 5. Você sabe que volta e meia eu vou lá no meu computador, pego aquelas balizas, levanto aí, para lá eu vou. Para lá eu vou. Quando tudo ao redor diz que para lá eu não vou, aí eu faço o contrário. Para lá eu vou. Para lá eu vou. É isso aí, ó. Isso aí vai acontecer na minha vida. E é assim mesmo. Alguém está compreendendo como é que funciona? E para mim foi uma resposta maravilhosa que Deus falou assim para mim, está vendo? Eu sei, você acredita. Então de quebra, vou te dar uma ajuda, eu vou mandar alguém para falar a verdade para você. Então não precisei do sinal de uma pessoa chegar e dizer para mim, eis o Senhor vos fala, garoto! Porque eu creio no que está dentro de mim, Deus tem colocado, eu creio. Entende? Mas Deus foi lá e deu uma... Vou te dar uma força, cara. Aquela quarta-feira para mim foi uma das quarta-feiras mais maravilhosas, assim, de anos, né? De algo tão maravilhoso que aconteceu, tão de Deus, né? Tão assim, confirmativo no espírito daquilo que a gente estava gerando. Alguém está compreendendo isso aí? Então veja, se eu desprezo o que está acontecendo dentro de mim, como é que isso então que está dentro de mim vai se tornar realidade? Se eu sou o primeiro a jogar para fora, se eu sou o primeiro a duvidar porque as coisas estão tão complicadas, será mesmo que para lá eu vou? Será que isso vai acontecer? Não, o Espírito Santo está falando para a gente, aleluia. Vamos pegar essas coisas e ajeitar, vamos proteger aquilo que Deus tem gerado dentro de cada um de nós. Vamos colocar isso no devido lugar e manter isso aí sempre vivo e aquecido para que Deus possa trabalhar e para lá nós chegarmos. Diga glória a Deus. Está certo, igreja? Porque é assim que nós veremos. Nós vamos ver etapas de impossibilidade caindo na tua frente porque chegou o momento. Ok? Etapas de situações, você verá assim, mudanças de lá para cá. Porque chegou o momento e você se manteve crendo. Assim como aconteceram com os homens que acreditaram. Isso aqui é tão importante que Deus manda o profeta escrever. Eu escrevi, está lá no meu computador. Volta e meia eu ligo. É só uma lembrada, é isso aí. Aquilo me anima, só de ler aquilo me anima. Porque as coisas que estão ali para mim, do ponto de vista natural, eu não sou capaz, mas Deus fará. Não sou capaz, mas Deus fará. Diga aleluia. Então escreve, bota para todo mundo ler, até quando correr dá para ler. E disse Deus, porque essa visão vai se cumprir no tempo determinado. E disse lá, não se apresse para o fim, não falhará. Olha só, não falhará, não tardará. Diga aleluia. Espera, disse Deus ao profeta, porque certamente virá, não tardará. Agora o que é mais incrível é que a gente para e grifa só até aí. E aí depois então eu lendo essa passagem, eu vi que o maior poder disso aqui já pula para o verso 4, quando pela primeira vez no Velho Testamento é citado que o justo viverá por crer. Por que essa palavra foi colocada debaixo dessa visão? Justamente a visão se concretizará se nós mantivermos crendo ela. Diga aleluia! Oh, aí eu fiquei muito animado. Olha o que está aí. Eis o soberbo, sua alma não tem uma reta nele, mas o justo. Você quer acrescentar alguma coisa que eu acrescentei na minha? Então veja, o justo viverá pela sua fé, na visão que tenho dado na visão que eu tenho dado na minha palavra, pela minha palavra. Eu coloquei isso na minha Bíblia. Então vou repetir. O justo viverá pela sua fé, na visão que tenho dado pela minha palavra. Deus está falando isso. Eu anotei isso. Guardei aqui. Está aqui firme. Ok? Diga amém. Amém. É tudo que você não pode fazer é desistir e acreditar que o que está dentro de você, Deus fará. Pronto. E o resto? Aí a gente vai soltar e arrojar, meu irmão. Aleluia. Vamos comemorar vitória em cima de vitória. Situações mudando em cima de situações. Um negócio assim tremendo. E você olha para trás e fala, isso é Deus fez tudo isso. Por quê? Porque você é esperto? Não, porque eu resolvi acreditar. E vou até falar, mas não tem ninguém acreditando. Deixa os outros. O nosso caminho é contrário à maré, você sabe disso.
Não fica se alimentando de muita coisa que você vê, não. De notícias ruins, das coisas aí. Se você é aquele que fica lendo muito essas coisas, pode estar certo que teu sonho está lá apagado. Joga uma brasa nele, que já está apagado. Não é isso aí, né? Não são os parâmetros de fora que vão me garantir a concretização dos sonhos em realidade. É os parâmetros que Deus disse. Ele disse, minha palavra está empenhada. Pronto. Como ele fará? Não sei, nem quero saber. Tem muitas coisas na minha vida. Está lá, 4 que foram colocados, são tremendas em termos de ministério. Já agarrei, são minhas. Aleluia.